Boa noite a todos. Presidente, muito obrigado pelo acolhimento. Senhores vereadores, muito obrigado pela oportunidade. Público em geral, meus colegas de faculdade, meu professor de faculdade, Gustavo Borges, o Ari, o Suco, vereador, colega também da época de faculdade, o Leandro, colega de turma, enfim, todos que eu pude ver aqui. Muito obrigado pela presença dos senhores. Para nós é motivo de muito orgulho o Conselho Regional de Educação Física estar aqui em Marechal Cândido Rondon, representado por mim, que estudei aqui em Marechal, me formei aqui na UniOeste, que por muito tempo, mas muito tempo, muitos anos, foi a única instituição de ensino superior com curso de Educação Física na nossa região toda, né? Para vocês terem uma ideia, em Foz do Iguaçu, só no ano 2000 teve curso de Educação Física, em Cascavel só em 1999. Então, o curso de Educação Física de Marechal Cândido Rondon, da UniOeste, para nós é muito importante e foi muito importante para a nossa profissão. Hoje, nós temos registrados no Conselho Regional de Educação Física do Paraná 48 mil profissionais, 3.500 pessoas jurídicas, então um universo aí de 50 mil registros, e a gente vem, muito felizmente aqui, agradecer todo o empenho dos senhores vereadores para as pautas do esporte, que são extremamente importantes. Pelo seguinte, a educação física ela evolui muito depois da sua regulamentação, e eu já vou explicar alguns pontos importantes, mas principalmente é porque a educação física ela vem demonstrando um valor, vem agregando valor para a sociedade de uma forma muito importante. Está lá o Bolha, ex-secretário de Esportes aqui de Marechal, com um trabalho incrível, né, junto com o Suco. Enfim, a gente vê que a população vem necessitando cada vez mais da educação física. Por exemplo, crianças com sobrepeso, com obesidade, com hipertensão, com cardiopatias, precisam do atendimento do profissional de educação física. Precisam desse atendimento para que não tenha custo com a doença no futuro. Eu não tenho dúvida, e os números apontam, que o SUS vai ter dificuldade de cuidar de todas as doenças que nós vamos ter. Nós, em geral, a nossa população. Então, de fato, o exercício físico é muito importante. E quem dinamiza o exercício físico, o profissional responsável por isso é o profissional de educação física. Estudos recentes do PIB do esporte, realizado por uma ONG, Sou do Esporte, estabeleceu alguns patamares. A gente tinha alguns norteadores, mas eram norteadores internacionais, indicadores internacionais, que onde a gente investe o recurso no esporte, ele retorna em benefício para a sociedade. E nesse caso, nesse estudo recente do PIB do esporte, se verificou que quando a iniciativa privada aporta recursos no esporte, isso se transforma, cada real investido se transforma em 22, 23 reais. E quando a iniciativa pública investe R$1 no esporte, isso se movimenta e rende para a sociedade como um todo um investimento aí de R$12. Ou seja, quando a gente está falando em educação física, esporte, a gente está falando em investimento, com retorno significativo para a sociedade. E o que eu chamo a atenção é, nós somos o 4º estado do Brasil em número de profissionais de educação física. Então nós somos um estado muito importante aí no quesito educação física, inclusive com a formação de bons e excelentes profissionais, como nós temos em todas as regiões do estado. E um detalhe importante, senhores vereadores, as pautas do esporte, vocês podem perceber geralmente, o investimento é baixo pelo retorno que traz, pelo benefício que traz para a sociedade como um todo. Então a gente vê Marechal Cândido Rondon como exemplo, né? Desde muito antes de 1998, quando eu vim estudar educação física em Marechal, já se tinha a educação física nas escolas municipais aqui de Marechal. Isso é um ponto muito positivo, muito importante. Por que a gente destaca isso? Porque a educação física no ambiente escolar, ela pode despertar na criança vários hábitos de saúde e de vida que ela pode levar para a sua vida toda. E aí a gente combate o sedentarismo, a obesidade e várias outras questões de saúde pública. Então, mais uma vez,
importante a gente destacar o que vem acontecendo no estado do Paraná. Nós, como órgão de fiscalização, a gente vem percebendo várias alterações e vários avanços. E uma questão importante que vem acontecendo no estado é a mudança das políticas públicas para o esporte. Inclusive amanhã, a partir de amanhã até quinta-feira, teremos em Foz do Iguaçu a Conferência Estadual do Esporte, a primeira Conferência Estadual do Esporte. E olha que a gente está falando de um tema extremamente importante, que é o esporte, que é o exercício físico. Mas amanhã teremos a primeira Conferência Estadual do Esporte. E os municípios já vêm se organizando com Conselho Municipal de Esporte, Fundo Municipal de Esporte, para poder desenvolver suas políticas públicas, inclusive na captação de recursos do governo estadual. E por que governo estadual? Porque o governo federal ainda não instrumentalizou o seu Fundo Nacional do Esporte. Então nós temos uma dificuldade ainda no governo federal. Não temos ainda um Sistema Nacional de Esporte, que precisamos ter. Da mesma forma que tem um Sistema Único de Saúde, a gente precisa ter um Sistema Nacional de Esporte. Temos agora em construção o Sistema Estadual do Esporte. Temos a discussão agora, nesses próximos 3 dias, do Plano Decenal do Esporte para o estado do Paraná. E há um convite para todos os municípios pensarem também as políticas públicas para o esporte nos próximos 10 anos. E fazerem, então, o seu Plano Decenal do Esporte Municipal. Então eu chamo a atenção porque é uma área extremamente importante, movimenta aí perto de 1,8% do PIB nacional. Se você falar assim, mas 1% do PIB não é muito, mas o setor alimentício de mercado movimenta 9%. Então a gente está bem, está muito bem, né? E a gente precisa melhorar sim, com certeza. Não é possível a gente ir para uma Olimpíada, o Brasil do tamanho que é, vocês vão concordar comigo, o tamanho que é e a quantidade de pessoas e a qualidade das pessoas que nós temos no Brasil, a gente volta com 20 medalhas. Medalha não é tão importante, mas é claro, ela é um resultado de todo um trabalho. Então se a gente tem só 20 medalhas conquistadas, quer dizer que estamos falhando em alguma coisa. Com países com menor capacidade que nós, inclusive financeira, com melhores resultados do esporte. Mas isso é um assunto para outro momento, para a gente debater um pouco mais. Mas o que eu quero pedir para os senhores, aqui em Marechal Cândido Rondon, os senhores vereadores, é que contem com o apoio do Conselho, assim como nós temos uma parceria muito grande com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com a Unioeste. Nós temos aqui na casa o Suco, que é vereador e que também aceitou o desafio de ser conselheiro do nosso Conselho Regional. Ele está ajudando bastante já desde o início, com toda a experiência que ele tem de vida pública. Isso para nós é um motivo de muito orgulho, né? Poder vir aqui agradecer os senhores e nos colocar à disposição. Porque quando a gente soma forças, né, Poder Público Municipal, Estadual, Conselho Regional de Educação Física, a gente consegue desenvolver atividades muito interessantes para os profissionais. E isso reflete diretamente no atendimento à população. Então, quando a gente fala de educação física na escola, precisa melhorar, precisa ampliar. Por quê? Porque é uma necessidade das pessoas se movimentarem cada vez mais. E a nossa profissão mudou muito nos últimos anos. Quando eu entrei na graduação, geralmente, aí perto de 90%, tinha o objetivo de ser professor numa escola. Hoje, esse leque de atuação ampliou muito. Vou dar um exemplo só. Teria vários outros, mas, por exemplo, corridas de rua. Acontece bastante aqui em Marechal ou não? Tem bastante durante o ano. Em algumas cidades aí passa de 40 corridas no ano. Antes a gente tinha a corrida de São Silvestre, que era a mais conhecida. Hoje tem várias corridas com 10, 15 anos de edição. Aqui em Marechal não é diferente, tem várias corridas também. E existe, então, o profissional de educação física que trabalha nas assessorias de corrida. Ele treina as pessoas para suas corridas, para desafiar os seus próprios limites e assim por diante. Então vejam, pessoal, quando a gente fala da profissão de educação física, a gente está falando também da questão de saúde. E como eu falei no início, a gente é importante para a sociedade, tão é importante que a gente solicitou ao governo estadual a inclusão do profissional de educação física no rol de profissões da Secretaria de Saúde do Estado. Porque vejam, é muito fácil a gente falar de política sem orçamento, né? Não tem orçamento, não tem política. Então,
eu chamo a atenção dos senhores para todos os momentos, todos os pedidos, requerimentos, projetos que envolverem o esporte, que envolverem a educação física, que envolverem saúde, pensem também na questão do orçamento, que é extremamente importante. E a gente fez esse requerimento ao governo do estado pelo seguinte: na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na UEPG, tem 8 profissionais de educação física que lá atuam dentro do hospital. E isso, há algum tempo atrás, não era possível, né? Mas hoje é. Hoje o profissional de educação física está inserido nesse meio também, né? Com o seu trabalho, com o exercício físico dentro do ambiente hospitalar. A gente fez esse requerimento objetivando o quê? Que ao longo do tempo, as prefeituras também, o governo do estado e as prefeituras passem a se conscientizar da importância da inserção do profissional de educação física na escola, como aqui em Marechal já tem, mas tem cidades maiores e muito maiores que Marechal que não tem ainda educação física na rede municipal de educação. Olha só a importância e esse olhar que Marechal sempre teve para a educação física, né? Também a inserção do profissional de educação física no esporte. Antes, os pais tinham uma dificuldade de manter os filhos em casa, a criação era mais na rua, brincando e se divertindo e se movimentando. Hoje tem uma dificuldade maior disso acontecer. Então, o sedentarismo na vida na infância é extremamente impactante hoje, nos números que a gente vê, nas pesquisas que a gente observa. Então, vejam, a gente precisa investir na educação física em todas as possibilidades dela. E quando a gente investe na educação física, você vai reduzindo o custo na saúde. Então, isso que eu chamo a atenção dos senhores. Sempre que possível, pensem que o investimento no esporte, na educação física, vai refletir em benefício, em redução de custo com a doença. Muitas vezes a gente faz brincadeiras, né? Com o secretário. Fala, você não é secretário da saúde, você é secretário da doença. O secretário da saúde é o secretário do esporte. E, na verdade, se a gente for analisar bem, é isso que acontece. Não dá para ser, concordo que não dá para ser um grande investimento no esporte, na educação física de uma hora para outra, isso tem que ser gradativo, com o seu plano, com o seu planejamento bem estruturado, e com certeza rende muitos bons frutos e a sociedade agradece. A gente precisa, sim, fazer cada vez mais a população se movimentar. O exercício físico é extremamente importante na vida das pessoas. Vou falar uma coisa para vocês de 1882, Rui Barbosa fez um parecer dizendo, na reforma da educação naquela época, que a educação física era importante ter nas escolas, e foi implantado. E hoje a gente vê que esse parecer é muito atual. A gente precisa, inclusive, ampliar o número de atividades físicas, de exercício físico nas escolas. E o meu agradecimento especial para vocês é por me ouvirem e perceberem que nós, do Conselho Regional de Educação Física, estamos muito atentos a todas as mudanças que acontecem no nosso meio, no nosso mercado de trabalho, na dinamização, né, no crescimento e desenvolvimento da sociedade. E, muito importante destacar, o trabalho legislativo. Esse trabalho é extremamente importante e nós passamos recentemente por uma atualização legislativa na nossa lei, que a nossa lei foi instituída lá em 1998, né, com a criação, então, da profissão de educação física, e a gente teve que passar, né, por essa reformulação legislativa, um ajuste na legislação, e a gente percebeu de perto, né, que a conversa, e quando a gente consegue expor com os deputados, senadores e com os senhores vereadores, não é diferente, quando a gente consegue expor que o investimento no esporte é realmente investimento, e os benefícios são imensos, a gente fica muito feliz quando a gente é escutado, né, quando a gente é compreendido e quando a gente tem essa possível parceria, então, com o Poder Legislativo. Porque, vejam, não é fácil. Temos aí 399 cidades no estado para fiscalizar, para fazer com que o profissional de educação física possa atuar e, claro, trazendo um benefício muito grande, mas muito grande mesmo para a sociedade. Então, caminhando para o final da minha fala, eu agradeço a todos e, mais uma vez, coloco o Conselho Regional de Educação Física à disposição dos senhores, à disposição do Poder Executivo Municipal, através do Suco, nosso conselheiro, vereador aqui em Marechal, tem uma experiência muito grande, já foi secretário de esportes, então conhece tudo do que a gente está dizendo, né? E mais importante, pessoal, nós precisamos cada vez mais estruturar as políticas públicas da educação física, do esporte,
e para isso a gente precisa planejar. Contem conosco para esse planejamento, sempre que for possível a gente vem, assessora os senhores, estamos à disposição, assim como a gente faz em todos os cantos do nosso estado aí. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem em prol da sociedade rondonense.